Construí apartamentos de 8 metros quadrados em São Paulo e hoje tem fila de espera para morar lá. Se você é novo no canal e gosta de histórias, já inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações. Meu nome é Ricardo, tenho 56 anos e trabalho com tecnologia desde os anos 90. Nasci numa cidade pequena perto da fronteira com o Paraná, onde a maior parte da economia girava em torno da agricultura e do pequeno comércio. Desde criança eu era fascinado por eletrônicos, desmontava brinquedos e rádios, tentava consertar ventiladores e passava tardes inteiras lendo revistas antigas que meu tio trazia da cidade vizinha. Esse meu tio, aliás, foi uma das maiores influências na minha infância. Ele trabalhava com eletrônica em uma pequena assistência técnica e sempre me deixava mexer nas sobras de peças, nos aparelhos velhos, nos fios e resistores que ninguém mais queria. Lembro de passar horas observando ele consertar televisores e rádios de clientes da cidade. Foi ele quem me ensinou, ainda pequeno, a identificar o positivo e o negativo de uma bateria, e quem me emprestou o primeiro livro de eletrônica que li inteiro. Aqueles momentos foram decisivos para despertar em mim uma paixão que duraria a vida inteira. Na adolescência, decidi fazer um curso técnico em eletrônica integrado ao ensino médio. Era uma formação completa, que unia a base tradicional de disciplinas como matemática, português e física com aulas práticas de eletrônica, soldagem, leitura de esquemas e construção de circuitos. O curso era em outra cidade, e isso significava viajar quase 30 quilômetros todos os dias, de segunda a sexta, pegando carona, ônibus e às vezes até indo de bicicleta quando o transporte falhava ou simplesmente não passava. Eu saía de casa ainda com o céu escuro, tomava um café rápido e corria para pegar o primeiro transporte disponível. Não era fácil, mas aquela rotina me ensinou disciplina e persistência. A cada semana, o conteúdo avançava e ficava mais técnico, e isso me desafiava a aprender cada vez mais. Durante o curso, fui me destacando e acabei sendo convidado a participar de uma oficina extra, aos sábados, onde começamos a montar placas, projetar protótipos e experimentar pequenos circuitos com microcontroladores rudimentares. Foi um período intenso, mas também mágico. Eu me sentia, pela primeira vez, construindo algo que fazia sentido para mim e para o mundo. No último ano, fui convidado por um dos professores a participar de um processo seletivo para estágio em uma empresa que fabricava televisores na região metropolitana. Era uma oportunidade rara para quem vinha do interior. Fiz a entrevista e fui aprovado. Comecei auxiliando na linha de testes, verificando soldas, medindo tensões e aprendendo a rotina de uma fábrica real. Ali percebi que aquilo que eu aprendia na escola podia realmente virar profissão, e mais do que isso, um caminho de vida. Foi por essa época que ouvi falar pela primeira vez de programação. Um professor comentou sobre linguagem BASIC, e aquilo despertou algo em mim. Naquele tempo, pouca gente tinha computador em casa, então eu estudava por livros emprestados e aproveitava todo o tempo que conseguia nos laboratórios da escola técnica. Um dia, meu tio, o mesmo que me introduziu à eletrônica, apareceu com um computador velho, que um cliente havia deixado na assistência e não quis mais buscar. Estava estragado, com defeito na fonte. Passei dias tentando fazer funcionar, lendo manuais, testando componentes, substituindo peças reaproveitadas. Depois de muita tentativa, consegui ligar o sistema. Foi mágico. Com aquele computador, mesmo limitado, comecei a praticar programação por conta própria. Um dos momentos mais importantes foi quando peguei emprestado, na biblioteca do curso técnico, um disquete que continha um ambiente de desenvolvimento em BASIC. Aquilo foi essencial, pois permitiu que eu começasse a escrever meus próprios códigos, mesmo com os recursos limitados do computador antigo. Copiei o conteúdo com todo o cuidado e devolvi o disquete no dia seguinte, mas aquela pequena ferramenta mudou tudo para mim. Passava as noites digitando linhas de código, fazendo pequenas simulações e jogos rudimentares que lia nos livros, copiando cada comando com atenção e testando as respostas do sistema. Às vezes, criava algo simples como um relógio digital que mostrava os segundos na tela com um loop, outras vezes tentava criar menus interativos que respondiam com mensagens diferentes conforme a opção escolhida. Comecei a desenvolver também pequenos sistemas de cadastro com armazenamento de dados na memória, simulando o funcionamento de um sistema real de loja ou biblioteca. Tudo era muito básico, mas para mim aquilo era revolucionário.
Lembro de uma madrugada em que consegui criar uma animação simples em texto, com letras dançando pela tela. Fiquei olhando por mais de 1 hora, completamente hipnotizado por ter feito aquilo acontecer com minhas próprias mãos. Cada linha de código era um universo novo que se abria. Aquilo abriu um mundo completamente diferente para mim, algo que transcendeu a eletrônica e me colocou em contato com a lógica, a criatividade e o poder de criação pura. Era uma época em que falar de software no interior era ser chamado de viajante ou sonhador, mas eu sabia que estava olhando para o futuro, e ele começava ali, no quarto da casa simples dos meus pais, com um computador velho e um coração cheio de ideias. Com o tempo, fui crescendo na carreira. Primeiro me mudei para a capital, onde comecei a trabalhar em empresas de tecnologia que estavam surgindo no final dos anos 90. Foi nessa fase que percebi a importância de dominar o inglês para avançar na área de programação, já que praticamente toda a documentação técnica e os manuais de linguagem eram escritos nesse idioma. Passei a estudar inglês por conta própria, com livros usados e fitas cassete emprestadas que pegava na biblioteca. Cada nova palavra aprendida era como uma chave que abria um novo nível de conhecimento. Quando percebi, já estava lendo tutoriais avançados e compreendendo fóruns técnicos internacionais. Isso foi crucial para a minha carreira. A fluência no inglês me deu acesso a vagas em empresas multinacionais, e em poucos anos recebi a proposta de trabalhar no exterior. Aceitei com entusiasmo, mas ao chegar lá, vieram as inseguranças. Era minha primeira vez fora do Brasil, me vi em reuniões onde todos falavam rápido, usavam termos que eu não conhecia, e tive medo de não estar à altura. No começo, me senti deslocado. Tinha medo de errar, de não ser compreendido, de parecer menos competente do que realmente era. Mas aos poucos fui ganhando confiança. Comecei a me preparar com antecedência para as reuniões, anotava tudo o que precisava traduzir, pedi ajuda sem medo e aprendi que ninguém esperava perfeição, esperava um compromisso e entrega. Nos anos 2000, já estava consolidado como executivo em uma multinacional de software. Viajei o mundo, representei empresas em eventos, participei de reuniões estratégicas com líderes de diversos setores, e com isso, conheci diferentes formas de viver e morar ao redor do planeta. Em Tóquio, me surpreendi com os microapartamentos de 10 ou até 8 metros quadrados que, apesar do tamanho, ofereciam conforto, tecnologia e design funcional. Era tudo otimizado, armários embutidos, camas retráteis, cozinhas compactas e banheiros inteligentes. Os moradores se mostravam extremamente satisfeitos com esse estilo de vida ágil e prático, em sintonia com a velocidade da cidade. Em Nova York, tive contato com prédios altos, modernos e versáteis, muitos deles misturando áreas residenciais, comerciais e de lazer. A cultura do co-living começava a ganhar força, e os novos empreendimentos já ofereciam espaços comuns bem projetados, como salas de coworking, lounges, academias e até estúdios de yoga dentro dos próprios edifícios. A ideia de viver bem sem precisar sair do prédio me pareceu genial e funcional. Já na Europa, me chamou a atenção o uso inteligente de imóveis antigos. Vi prédios históricos adaptados com tecnologias sustentáveis, soluções de iluminação natural e reaproveitamento de espaços. Em cidades como Amsterdã e Barcelona, os apartamentos pequenos muitas vezes vinham com varandas encantadoras, e a prioridade era sempre a qualidade dos materiais, a acústica e o aproveitamento de cada centímetro. Essas viagens foram decisivas para abrir minha cabeça sobre o que é, de fato, morar bem. Vi gente feliz em lugares minúsculos, mas extremamente bem projetados. Entendi que o conceito de conforto vai muito além do tamanho. Tem a ver com praticidade, funcionalidade e uma boa integração entre o ambiente privado e o coletivo. Essa percepção ficou martelando na minha mente por anos e plantou a semente do que eu faria no futuro. 6 anos atrás, ao fazer 50 anos, tirei umas férias e voltei ao Brasil para visitar a família. Quando cheguei em São Paulo, olhei ao redor e pensei, é aqui que vou investir. Era o momento certo. Eu sentia que os grandes centros urbanos iriam precisar urgentemente de soluções mais acessíveis, compactas e bem planejadas. Vi que os tempos mudaram. A juventude de hoje não quer carro, não quer casar, não quer ter cozinha. Quer agilidade, praticidade, mobilidade e um lugar funcional. Comecei a trabalhar remotamente e passei 6 meses em São Paulo buscando o local ideal.
Estudava o plano diretor da cidade, observava as ruas, trabalhava à noite. Às vezes caminhava por bairros inteiros, fazendo anotações à mão e tirando fotos de possíveis terrenos. Vi muitos espaços com potencial, mas também muitos desafios, terrenos pequenos e mal aproveitados, imóveis antigos em áreas valorizadas, estacionamentos com estrutura precária e casas abandonadas provavelmente sem documentação. Algumas áreas eu sabia que estavam judicializadas, outras pertenciam a famílias que não se entendiam sobre a venda, e muitas estavam mal mapeadas pela prefeitura. Foquei nos bairros centrais com boa infraestrutura de transporte, comércio e serviços, mas que ainda mantinham certa desorganização no uso do solo. A lógica era clara: se o terreno não servia para um prédio tradicional de alto padrão, talvez servisse perfeitamente para algo inovador, enxuto e eficiente. Eu queria transformar aquilo que era esquecido em algo funcional. Cada caminhada revelava possibilidades e histórias, e foi nesse processo que conheci o terreno que mudaria tudo. Foi na Vila Olímpia que achei um estacionamento grande, com uma casinha simples onde ficava o Carlos. Para facilitar minha locomoção enquanto analisava terrenos e estudava a cidade, resolvi alugar um carro por um tempo. E, curiosamente, mesmo tendo outras opções, comecei a estacionar todos os dias justamente naquele terreno. Era estratégico, eu podia observar a movimentação do bairro, a rotina dos moradores, e ao mesmo tempo, manter contato com o Carlos. Aos poucos, fui puxando conversa. Carlos tinha 71 anos e tocava o negócio havia décadas. Era um senhor simpático, com um olhar tranquilo e uma fala pausada. Sempre estava ouvindo o rádio de pilha, comentando sobre o noticiário ou sobre o jogo do dia anterior. Com o tempo, ele começou a compartilhar sua história comigo. Contou que comprou aquele terreno nos anos 90 por uns R$50 mil, quando a região ainda não era tão valorizada, e havia pensado em construir uma casa para a família. Começou a obra, chegou a levantar parte da estrutura, mas o dinheiro apertou. A alternativa foi improvisar um espaço para guardar carros, no começo, de amigos e vizinhos, e, com o tempo, o improviso virou negócio. Carlos falou com orgulho do primeiro portão de ferro que ele mesmo instalou, das placas pintadas à mão com os preços, e dos tempos em que ele abria o estacionamento antes das 6 da manhã para receber os primeiros carros do pessoal que trabalhava na região. Disse que viu o bairro crescer, os prédios subirem ao redor, o movimento mudar. Que chegou a pensar em vender algumas vezes, mas nunca quis abrir mão daquele canto que era, para ele, mais do que um negócio, era parte da sua vida. Ria alto, conversava com os clientes, conhecia cada carro que passava por ali. Sabia o nome de boa parte dos motoristas, o time que torciam, se tinham filhos, onde trabalhavam. Alguns ele via quase todos os dias, outros há décadas. Quando um cliente deixava de aparecer, ele sempre perguntava nos arredores o que tinha acontecido. Carlos era mais que o dono de um estacionamento, era quase um porteiro informal do bairro, alguém que sabia de tudo, mas não fazia fofoca, só cuidava. Apesar da idade, seguia firme ali todos os dias, dizendo que gostava do que fazia. Ele havia se aposentado há alguns anos, mas por ter contribuído pouco com a Previdência, recebia apenas um salário mínimo. Comentava que, mesmo assim, não precisava trabalhar, fazia questão de manter a rotina porque odiava ficar em casa à toa. Tinha uma esposa, a dona Nayane, que cuidava da casa com zelo, e 2 filhos já adultos, o Caio, arquiteto, e a Bruna, pedagoga, ambos bem encaminhados, com suas próprias famílias. Carlos falava deles com orgulho, mas também com um certo distanciamento, como quem reconhece que os filhos tomaram rumos diferentes e que a vida segue. Era um verdadeiro personagem do bairro, respeitado e querido por todos, alguém que viu tudo mudar ao seu redor, a chegada do metrô, os prédios comerciais, os cafés modernos, mas permaneceu firme, ali no mesmo lugar, como uma memória viva da cidade. Um dia, perguntei: Carlos, já pensou em vender? Ele brincou: só se for por 1 milhão. Sorri, como quem entende a brincadeira, mas por dentro já estava analisando a possibilidade com seriedade. No fundo, eu sabia que o terreno valia muito mais, mas também sabia que havia valor afetivo envolvido. Nos dias seguintes, continuei frequentando o estacionamento, conversando com ele como de costume. Fui plantando a ideia aos poucos,
falando sobre aposentadoria, sobre aproveitar a vida, sobre o quanto ele merecia descansar depois de tantos anos de trabalho. Carlos sempre dizia que a esposa apoiaria, mas que ele precisava conversar com os filhos. A conversa evoluiu devagar. Passamos semanas trocando ideias. Teve um dia em que ele parecia decidido a vender. No outro, já falava que talvez ainda não fosse o momento. Aos poucos, me contou que o filho, arquiteto, achava que o terreno poderia valer 2,5 milhões. Disse que alguns vizinhos até tinham falado que ali poderia ser construído um prédio, e que talvez fosse melhor esperar mais alguns anos. Eu escutei tudo com atenção, sem pressionar. Disse apenas que, se ele quisesse vender, eu faria uma proposta justa, sem enrolação, sem depender de banco ou aprovação de crédito. Depois de muita conversa, ele me chamou certo dia no fim da tarde, quando o movimento já tinha diminuído, e a sombra dos prédios começava a cobrir o asfalto. Sentamos em cadeiras de plástico ao lado da casinha dele, onde o rádio de pilha ainda tocava baixinho. Carlos estava mais sério do que o habitual. Disse que tinha conversado com a esposa, com os filhos, e que embora tivesse muito apego ao lugar, sentia que talvez fosse a hora de virar a página. Comentou que a esposa o incentivou a aproveitar a aposentadoria de forma mais leve, talvez viajar, cuidar mais da saúde. Os filhos, apesar de apegados à história do pai, também achavam que ele já tinha feito mais do que o suficiente. Perguntei quanto ele achava justo. Carlos me olhou por alguns segundos antes de responder. Disse que, segundo o filho arquiteto, o ideal seria 2,5 milhões. Que haviam consultado por alto mercado e esse era o valor sugerido. Havia, claro, a dúvida: será que vale mesmo isso tudo? Será que vou conseguir vender mais rápido se pedir menos? Eu respirei fundo e respondi: Carlos, eu ofereço 2 milhões, à vista. Sem burocracia, sem financiamento, sem esperar meses por liberação. A gente assina, e você recebe. E você ainda pode continuar por mais um tempinho, até se organizar com calma. Houve um silêncio. Ele olhou para o terreno, para a casinha onde ficava o rádio, para os carros estacionados. Era como se estivesse dizendo adeus com o olhar. Depois, virou para mim e disse: tá bom. Fechado. A partir dali, começamos uma nova etapa. Contratei meu advogado de confiança e marcamos uma reunião para redigir o contrato de compra e venda. Nos dias seguintes, eu e Carlos nos encontramos 2 vezes no cartório para autenticar documentos, reconhecer firmas e entregar as certidões necessárias. Carlos levava tudo com calma, mas era visível que estava mexido. Mesmo assim, fazia questão de acompanhar cada etapa com atenção e dignidade. No banco, fomos a uma sala exclusiva para transferência. Carlos estava acompanhado da esposa, Dona Nayane, que sorria discretamente, como quem aprovava a decisão mas também sentia o peso da mudança. O gerente explicou os detalhes da operação, e após todas as verificações, autorizei a transferência de 2 milhões de reais direto para a conta deles. Carlos apertou minha mão com firmeza e disse apenas: obrigado, Ricardo. Você fez mais por mim do que imagina. Naquele momento, percebi que o terreno não era só uma área com potencial, era uma história inteira sendo encerrada com respeito. E agora, oficialmente, era meu. Mas não parei ali. Alguns dias depois da compra, parei para tomar um café no mercadinho da esquina, um daqueles estabelecimentos antigos e familiares que resistem ao tempo. Por pura curiosidade, comentei com o comerciante sobre uma casa abandonada logo ao lado do estacionamento. Eu só queria entender a situação do imóvel, mas ao fazer a pergunta, o senhor por trás do balcão, seu Raimundo, me olhou com brilho nos olhos e respondeu: ah, essa é a casa da dona Serafina. Durante quase 2 horas, ele me contou toda a história. Disse que Dona Serafina morou ali por mais de 40 anos. Era conhecida por cuidar de um pequeno jardim na frente, pelas receitas de bolos que preparava para os vizinhos e por seu jeito reservado, mas generoso. Comentou que ela faleceu no ano anterior, que o filho ainda vivia nas redondezas, mas que a casa estava parada porque ninguém tinha feito o inventário. Disse que a família tinha dificuldades financeiras, e que o filho tinha interesse em vender,
já tinha tentado, mas na hora de formalizar, não sabia como resolver a burocracia. No dia seguinte, fui atrás do filho dela. Demorei um pouco, perguntei para alguns vizinhos, bati em portas, até que consegui o contato. Liguei, expliquei quem eu era e marquei uma conversa. Ele me recebeu com educação, mas certa desconfiança. Entramos na casa. O cenário era o típico de um lugar parado no tempo, móveis antigos, teias de aranha, janelas emperradas e cheiro de umidade. No entanto, o terreno era grande, e o que mais me surpreendeu foi ver que nos fundos havia uma abertura para um trecho ainda maior do quarteirão, como um corredor escondido. O filho me pediu R$ 900 mil pela casa. Disse que esse era o valor que imaginava, mas que não sabia por onde começar para resolver os documentos. Levei a proposta ao meu advogado, que estudou a situação e confirmou: seria possível fazer um inventário extrajudicial, direto no cartório, desde que todos os herdeiros concordassem e não houvesse testamento, e só havia um herdeiro vivo. Voltei ao filho de Dona Serafina, expliquei tudo e fiz uma nova proposta. Eu pagaria os 900 mil e ainda arcaria com todos os custos do inventário, certidões e regularização. Ele aceitou. Combinamos de dividir a responsabilidade de reunir os documentos, contatar os cartórios e assinar as procurações necessárias. Levei algumas semanas resolvendo tudo com meu advogado. Quitamos dívidas de IPTU, conseguimos a certidão de óbito e as certidões negativas. Em menos de 2 meses, aquela casa e o terreno também eram meus. E dessa vez, com um bônus, a parte dos fundos da casa se conectava ao antigo estacionamento, criando uma área ainda maior, contínua e praticamente no centro do quarteirão. Era perfeito. Agora eu tinha quase metade de um quarteirão. E uma ideia: construir o prédio mais funcional da cidade. Um lugar que unisse design, tecnologia e inteligência de espaço. Projetei um prédio de 32 andares, 30 apartamentos por andar, cada um com 8 metros quadrados, mas com acesso a uma estrutura de fazer inveja a muito hotel de luxo. Não era apenas sobre construir apartamentos pequenos, era sobre criar um estilo de vida que integrasse funcionalidade, elegância e comunidade. Comecei contratando uma equipe de arquitetos e engenheiros que já tinham trabalhado em projetos inovadores, e nos trancamos em reuniões semanais, discutindo tudo, desde o posicionamento solar até o tipo de fechadura digital que seria usada. O térreo foi pensado para causar impacto logo na entrada e ao mesmo tempo oferecer tudo que o morador moderno precisa logo ao pisar no prédio. A entrada tem pé direito duplo, com uma fachada toda em vidro temperado, revestimentos de mármore e iluminação cênica que muda ao longo do dia. À esquerda, uma recepção ampla com 2 atendentes em tempo integral, sistema de identificação facial e controle de acesso automatizado. À direita, uma cafeteria aberta ao público com mesas externas, conectada a um pequeno empório com produtos gourmet, alimentos prontos e conveniências. Ao fundo, o acesso aos 6 elevadores inteligentes, com controle de tráfego dinâmico, que distribuem os moradores e visitantes de forma eficiente, reduzindo esperas. Nesse mesmo andar funciona a administração do condomínio, um setor com 2 salas envidraçadas, onde trabalham 2 gestoras, responsáveis por cobrança, gestão de manutenção, atendimento aos moradores e apoio logístico para encomendas e mudanças. O segundo andar foi desenhado para atender o dia a dia dos moradores com o máximo de praticidade e conforto. Um espaço de coworking completo, com cabines acústicas para reuniões virtuais, mesas compartilhadas e internet de altíssima velocidade. Ao lado, uma sala de meditação com isolamento acústico e iluminação suave, ideal para relaxamento e práticas individuais. Há também uma lavanderia coletiva com máquinas industriais de alta eficiência energética, sistema de agendamento via aplicativo e notificações em tempo real. No mesmo piso, um bicicletário coberto com vagas numeradas e tomadas para bicicletas e motos elétricas, além de vestiários com chuveiros para os ciclistas. Tudo isso em um ambiente climatizado, com plantas naturais e trilha sonora ambiente discreta. Já o terceiro andar foi totalmente dedicado à convivência e ao lazer. Foram construídos 3 salões de eventos multiuso com divisórias móveis, o que permite adaptar os espaços para festas, palestras, reuniões ou eventos de cinema com projetores de última geração. A acústica foi projetada por especialistas para garantir conforto sonoro tanto dentro quanto fora das salas. Há ainda uma sala de jogos com mesas de sinuca,
pebolim e jogos de tabuleiro, além de lounges com sofás e televisões para que os moradores possam socializar. O mobiliário é moderno, ergonômico e foi escolhido com base em conforto e durabilidade. Esse andar virou o centro social do prédio, onde amizades se formam e a sensação de comunidade se fortalece. No terraço, um dos meus maiores orgulhos, uma piscina com borda infinita e vista panorâmica da cidade, cercada por jardins verticais, espreguiçadeiras confortáveis, e um espaço gourmet coberto com churrasqueira e mesas comunitárias. Dentro dos apartamentos, ar-condicionado, cama ampla que se converte em sofá, televisão de tela plana, banheiro completo com chuveiro a gás, vidros anti-ruído e móveis planejados que aproveitam cada centímetro do espaço. Há armários embutidos, iluminação em LED com sensores de presença, e tomada USB nas cabeceiras. Tudo milimetricamente pensado para ser funcional, acolhedor e visualmente sofisticado, com acabamentos de qualidade excelente, mesmo em um espaço tão compacto. Cada andar tinha 2 salas de convivência, estrategicamente posicionadas nas extremidades do corredor, com sofás confortáveis, mesinhas de centro, plantas naturais e uma decoração que equilibrava cores neutras e elementos modernos. Essas salas funcionavam como pequenas salas de estar coletivas, onde os moradores podiam receber visitas, conversar, trabalhar em grupo ou simplesmente relaxar fora dos seus apartamentos. Em cada uma havia tomadas USB, Wi-Fi de alta velocidade e iluminação dimerizável para diferentes ocasiões. Isso ajudava a criar um ambiente que promovia o convívio e fazia com que os apartamentos, apesar de compactos, não se sentissem isolados. Além disso, em cada andar foram construídos 4 depósitos privativos, com metragem variável entre 3 e 6 metros quadrados, que podiam ser alugados por moradores que precisassem de espaço extra para guardar outros objetos. A alocação desses depósitos seria feita diretamente pelo aplicativo do condomínio, com renovação mensal automática e controle de acesso por biometria. O prédio ficou pronto quase 3 anos depois do início da construção. Eu lancei os anúncios e pronto, milhares de pessoas interessadas. Em menos de um mês, mais da metade dos apartamentos estavam alugados por valores entre 3 e 4 mil reais mensais, sem taxa extra de condomínio ou energia, já que tem uma usina solar em outra cidade que abastece todo o prédio por compensação. E mais, toda a manutenção do prédio é gerenciada por um app exclusivo, que permite aos moradores resolverem tudo com alguns toques. Hoje, menos de 6 meses depois, tem fila de espera para quem quer alugar. Tem canal de TV fazendo reportagem, revista de arquitetura elogiando, vizinhança valorizando. O prédio virou referência de moradia compacta e inteligente no Brasil. Já recebi contato de empresas interessadas em franquear o conceito em outras cidades, mas tenho refletido bastante antes de tomar qualquer decisão. Embora o modelo seja escalável, o que me atrai mesmo é o impacto que ele tem na vida real das pessoas. Não quero que esse projeto perca o espírito de comunidade que conseguimos construir aqui, um ambiente onde as pessoas se conhecem, convivem, compartilham espaços e respeitam uns aos outros. Uma franquia, se mal administrada, poderia transformar essa proposta em mais um produto genérico, e não quero isso. O prédio nasceu com alma, com intenção, com propósito, e isso não pode ser replicado sem cuidado extremo. Estou avaliando propostas, mas sei que, se for para expandir, terá que ser mantendo exatamente os mesmos princípios que guiaram a criação do primeiro. Sei que o retorno financeiro virá em aproximadamente 10 anos, mas o que construí foi muito além disso. Criei um novo conceito de moradia, e a cidade percebeu. Quando passo na frente do prédio e vejo jovens entrando sorrindo, carregando notebooks e mochilas, conversando nos corredores, dividindo um café na cafeteria do térreo ou usando as salas de convivência para jogar conversa fora, sei que acertei. O futuro cabe em 8 metros quadrados, desde que bem projetados, bem cuidados e pensados para a gente de verdade. Não é sobre o tamanho, é sobre como se vive ali dentro e ao redor. É sobre ter tudo ao alcance, mas ainda assim sentir-se em casa. Muitos me perguntam se valeu a pena, e a resposta é que sim, com absoluta certeza. Agora quero saber de você, moraria em um lugar assim? Em um apartamento compacto, com estrutura de alto padrão, mas dentro de uma comunidade unida, ativa e integrada? Me conta nos comentários, eu realmente quero saber. Comentário do curador.
O que mais me impressiona é como o Ricardo entendeu antes de todo mundo que o estilo de vida mudou. Enquanto muitos ainda pensam em espaço, ele pensou em funcionalidade. Em vez de repetir fórmulas ultrapassadas, ele olhou para o comportamento real das pessoas, especialmente dos jovens, e criou algo que se conecta com a vida moderna. Investiu onde ninguém apostaria, num formato que parecia improvável, e deu certo. Hoje o prédio dele não é apenas um endereço, é uma experiência de viver diferente, compacta, inteligente, vibrante. Me pergunto, será que outras cidades do Brasil estão prontas para esse tipo de inovação? Ou São Paulo ainda é a única com coragem para mudar de verdade? E mais, será que você moraria em um lugar assim? Num espaço pequeno, mas com acesso a tudo, segurança, conforto e um verdadeiro espírito de comunidade? Me conta aí nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.